Fala galera, tudo bem? Bom, para mais uma aula de sociologia curtinha para a gente refletir sobre algum tema? Vamos lá. Vamos tentar entender essa questão de indivíduo e sociedade, né? O que é interessante a gente perceber? Esses dois planos são impossíveis de serem separados. Então, uma decisão ela é individual e social ao mesmo tempo. Se a gente começar a pensar sobre questões históricas que afetaram vidas, né, dos indivíduos, a gente vai observar que a gente tem como indivíduo uma liberdade. A gente tem uma liberdade de tomar algumas decisões, mas essa liberdade ela está dentro de um contexto social dado, certo? Exemplo, vamos pegar o que a gente está vivendo hoje. Existe um vírus, né, que é novo, né, para a comunidade científica, as consequências dele na vida das pessoas que foram afetadas, e aí eu digo diretamente, né, a possibilidade dele ser passado de forma muito eficaz, muito rápida, né, a transmissibilidade dele, enfim. E aí é interessante falar sobre esse tema, que isso é uma aula de primeiro ano, quando a gente está falando sobre o que é ser indivíduo e a sociedade e como que um interfere no outro. As nossas questões individuais, num primeiro momento, parece que são só nossas, né? Quando a gente não faz uma reflexão filosófica sobre isso. Mas a gente tem uma condicional para agir individualmente. Existe uma condição ou algumas condições que são dadas dentro da legislação do lugar onde a gente vive, dentro das normas de conduta, né? Então, quando a gente, voltando aqui para o vírus, quando a gente tem algo novo, né, que é desconhecido por grande parte da humanidade, né, e que está sendo estudado ainda e a gente está no meio desse processo, existem muitas incertezas, não é isso? Então, a maneira como a gente vai se portar frente a esse novo inesperado, ela tem uma responsabilidade que é individual, da sua escolha individual, mas ela tem uma responsabilidade que é social. Então, às vezes, existem coisas que a gente acha que são só decisões nossas que não afetam a ninguém. Num primeiro momento, sim, mas sempre afeta o entorno, uma vez que a gente é um ser social. Então, nesse caso específico, acreditar ou não acreditar na transmissibilidade rápida do vírus e que isso é perigoso, num primeiro momento, uma decisão individual, mas ela é uma decisão que afeta o social. Por quê? Porque existe uma transmissão que é passada. Então, de repente, a pessoa não acredita muito que esse vírus é letal, como muitos pesquisadores dizem que é, e aí ela não se... ela tenta viver de forma normal, como se vivia antes, né? Sem os cuidados necessários atuais. Só que quando ela faz isso, ela afeta a vida de quem acredita que é necessário se cuidar. Então, num primeiro momento é uma decisão que é só dela, mas não é, porque a decisão dela afeta as outras decisões. Entende o que eu digo? Exemplo, vou pegar um exemplo fora da atualidade, quer dizer, não é fora da atualidade, mas que não tem esse enfoque do momento que a gente está vivendo e que num primeiro momento parece que é algo particular, mas não é só particular. Quando você decide qual a carreira que você vai cursar na faculdade, de primeira é uma decisão individual, que tem a ver com afinidades ou que tem a ver com alguma escolha racional direcionada a, talvez, porque nada na vida é garantido, mas talvez uma melhor condição financeira futura. Enfim, é uma escolha sua. Vou fazer o curso Y, que eu quero me tornar um profissional Y. Beleza. No primeiro momento é individual, certo? Todo mundo tem, certo que é. Só que posteriormente, essa decisão individual, ela vai afetar o social. Exemplo, se eu curso uma determinada faculdade, termino a faculdade,
e não trabalho na área, tenho uma satisfação pessoal da minha realização de ter cursado algo que eu quis, né? Mas tem uma frustração de não conseguir retornar o que eu estudei para a sociedade. Porque todas as profissões são importantes, não é isso? Então, ela num primeiro momento, ela vai ser algo necessário para a nossa sobrevivência, tanto física quanto emocionalmente, mas ela é também, e isso é muito importante, algo necessário para o funcionamento do todo. Então, quando você toma uma decisão que é uma escolha num primeiro momento individual, rapidamente, quando a gente continua o raciocínio, a gente observa que ela tem um reflexo social também. Então, esse plano, essa decisão, as decisões, na verdade, elas não são exclusivamente individuais ou exclusivamente sociais. Elas são, na verdade, as duas coisas juntas. Não tem como separar indivíduo e sociedade. Entende o que eu digo? A gente não está no estado de natureza. O que é o estado de natureza? É a selva. No estado de natureza, você não tem um contrato social. A sociedade, ela é um contrato social. O que é um contrato? Você tem lá regras, cláusulas, não é isso? Então, para o funcionamento do contrato social, o indivíduo e a sociedade, eles ficam inseparáveis em termos de análise. É claro que existem, e óbvio que existem, decisões que elas nascem individualmente, mas elas nascem individualmente dentro do que é possível naquela regra do contrato social em que você pertence. E depois, mais para frente, ela reflete, ela retorna para o funcionamento desse mesmo contrato social, certo? Então, existem acontecimentos que são completamente independentes da nossa vontade. Exemplo, ninguém nesse momento atual do mundo gostaria de estar vivendo algo parecido com o que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia que nos gera inseguranças em todos os aspectos, no aspecto sanitário, no aspecto econômico, no aspecto de planejamentos futuros, né? Ninguém gostaria, em sã consciência, de estar vivendo isso. Então, isso é algo independente da vontade dos indivíduos que estão vivos nesse momento da humanidade, certo? Então, são acontecimentos que eles ocorrem fora do nosso querer individual, mas que vai afetar completamente e afeta completamente nossas escolhas individuais e, consequentemente, o funcionamento do todo, tá bom? Então, isso é só uma reflexão, né? E para a gente ter certo que nenhuma decisão eu não posso dizer que uma decisão ela é completamente individual ou que ela é completamente social. Ela é, na verdade, a composição dessas duas esferas. E a gente não consegue dissociar, separar individual de social, tá? Um reflete no outro. Quando a gente toma decisões que aparentemente são individuais, elas estão cheias, repletas de determinações da sociedade em que a gente vive e de possibilidades que essa sociedade nos coloca ou nos retira. E o contrário também. Há decisões que aparentemente são sociais, que elas refletem muito na maneira como a gente individualmente se coloca no mundo e a nossa visão do que a gente prioriza como indivíduo também. Então, essas duas esferas, individual e social, são inseparáveis. A gente não consegue separar isso. Uma na verdade, compõe a outra. E isso eu estou falando do ser humano no contrato social, tá bom? Então, eu vou falar mais sobre isso. Isso aí seria o que a gente chama de uma aula de primeiro ano, né? Quando o indivíduo está começando a tomar contato com a sociologia, para a gente refletir junto sobre isso, sobre essas questões todas do nosso dia a dia, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.